Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças. Olha como é uma criança de acordo com o texto: arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus de bondade, graça, misericórdia e amor, nós te louvamos esta noite. Te bendizemos pelo privilégio de estarmos diante da sua palavra, Senhor, aberta sem nenhuma restrição. Não há medo, não há temor em nossos corações de que alguém vai entrar por aquela porta e acabar com o culto por ser proibido. Não, nós estamos livres para ler a sua palavra, meditarmos a sua palavra e sairmos daqui transformados pela sua palavra, Senhor. Mas esta última parte depende exclusivamente de ti. Ó Deus, que o teu Espírito venha atuar por meio do santo texto, que tu vivifiques a sua palavra e nós saiamos daqui convictos de que o Senhor nos falou. Que cale a voz do pregador e nós possamos ouvir única, exclusivamente a sua doce voz. A sua doce voz. A sua doce voz. A sua doce voz. Tu já está falando desde o início desta reunião. E nós te suplicamos, fale mais um pouco, Senhor. Fale mais um pouco, Senhor. Abra os ouvidos do nosso coração e fale-nos.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Oh Deus. Aleluia. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E há quem diga que Paulo não escreveu essa carta aos Efésios, mas a província da Ásia, provavelmente uma carta circular, mas como era a igreja mais proeminente da época, a ela atribuíram o seu endereçamento. Ela tem uma estrutura muito comum nos escritos paulinos. Se olhar Romanos, se olhar Gálatas, se olhar Colossenses, Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo geralmente se ocupa da primeira parte dos seus escritos para falar sempre da perspectiva teológica do que ele quer comunicar. E depois que ele fala da perspectiva teológica, ele vai falar da perspectiva prática. As cartas de Paulo geralmente são isso: uma primeira metade teologia e uma segunda metade prática, porque uma coisa não subsiste sem a outra. E quando nós olhamos para essa carta aqui, a divisão está muito clara diante de nós. Até o capítulo 3, Paulo vai falar só sobre teologia, sobre aquilo que Deus fez à igreja por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós também costumamos dizer que é nesse momento onde o apóstolo Paulo fala dos aspectos teológicos, onde ele comunica o que chamamos de indicativos. Ele começa a indicar, através do seu ensino, o que Deus fez pelo seu povo. Por exemplo, lá no capítulo 1, no versículo 3, ele indica que nós somos abençoados. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um indicativo. Ele está indicando àquela igreja que aquela igreja é abençoada. Capítulo 2, a primeira parte do versículo 1, ele diz: ele lhes deu vida. Está escrito lá. Paulo está dizendo a esses irmãos, da perspectiva antropológica das Escrituras, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas ele lhes deu vida. No texto. Lá no versículo 13, ainda do capítulo 2, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Indicativos. É Paulo dizendo para mim, para você e para os efésios e para os asiáticos daquela época o que Deus fez por nós. Mas ele sempre vai para aquilo que nós chamamos de imperativos. Se por um lado ele explica o que Deus fez por nós, ele também sempre vai gastar um tempo dizendo o que nós devemos fazer por Deus. Ele coloca um pano de fundo, ele estabelece uma base de indicativos, uma base teológica. Ele primeiro diz o que Deus fez por nós, e depois ele começa a dizer o que nós devemos fazer por ele, a maneira como nós devemos corresponder. E não porque um pastor mandou, não porque o mestre da lei disse, é porque ele fez. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno.
Se dizer que Ele lhes abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não é suficiente para que você corresponda com o melhor que tem, o que será? O que será? Então o apóstolo Paulo coloca esse pano de fundo de indicativos a fim de comunicar para nós que ele espera também que façamos a nossa parte, que correspondamos à altura àquilo que Deus fez por nós. Ele começa isso no capítulo 4. E aí no capítulo 4, quando ele começa os imperativos, a primeira coisa que ele chama a igreja para fazer, versículo 1 e 2, é que a igreja deve viver de acordo ou de modo digno da sua vocação. Pois se lê em casa, porque não é o que a gente trouxe para hoje. Já que vocês foram salvos, já que vocês foram resgatados, já que vocês foram abençoados, vivam de acordo com a chamada de vocês. Está lá. Segunda coisa que ele solicita do comportamento destes irmãos, versículo 3 ao 6, é um chamado para preservação da unidade promovida pelo Espírito. Primeira coisa, vivam de acordo com a vocação de vocês. Vocês foram chamados para um estilo de vida. Vocês foram chamados para viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para vocês quanto povo dele. Segunda coisa, preservem a unidade do Espírito. E isso aqui é lindo, por quê? Porque ele não está mandando ninguém criar unidade. Ele está mandando só preservar, e a gente só preserva o que já tem. Essa unidade quem promove é o Espírito. E através de um comportamento digno de cristão, a gente vai cuidando dessa unidade que Deus já promoveu. E o que eu quero dizer com isso? Que em Cristo Jesus, 1 Coríntios 12, 13, salvo engano, Paulo diz que todos nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Está todo mundo lá. Gostando de mim ou não, nós estamos no mesmo lugar. Sendo mais pobre ou mais rico do que eu, nós estamos no mesmo lugar. Sendo feio ou bonito, nós estamos no mesmo Cristo. E é o nosso dever preservar e manifestar essa unidade através da vida de igreja. Então caminha comigo e vem construindo o raciocínio. Deus está preocupado com a vocação da igreja. E é por isso que Paulo chama esses irmãos a viverem segundo sua vocação. Deus está preocupado com a unidade da igreja. É por isso que ele chama esses irmãos a preservarem a unidade do Espírito. E a partir do versículo 7, onde nós lemos, salta aos nossos olhos mais uma preocupação do nosso Senhor através do apóstolo Paulo, que é a maturidade dessa igreja. E isso é extraordinário. Porque todo mundo tem o direito de chegar criança aqui. Todo mundo tem esse direito. Você só não tem o direito de permanecer infantil para o resto da sua vida. Se Deus estabeleceu em sua palavra um bloco inteiro para falar sobre isso, é porque é uma preocupação dele dizer a você: vem como está, mas assim você não pode ficar. Ele mesmo estabelece uma estrutura, um programa de progresso, crescimento, aperfeiçoamento, maturação do seu corpo. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre isso que nós vamos falar. E a essa altura você já está se perguntando: Wesley, já que Deus está preocupado com o amadurecimento do seu corpo, da sua igreja, como que ele vai fazer isso? Está no texto. O texto diz que ele deu dons, ferramentas para a sua igreja, por meio dos quais a sua igreja deve ser aperfeiçoada. No versículo 7, nós vemos ele falando isso de maneira bem genérica. E eu queria que todos vocês, sobretudo vocês que estão sentados aí e não são a liderança da igreja,
ouvissem o que eu vou ler agora no versículo 7 de novo, porque eu já li e vou ler de novo. Está aqui. E a graça, a palavra graça que aparece aqui é a palavra dom. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, o texto está dizendo que cada um de nós recebeu um negócio para somar. Não corre não, fica aí. Todo mundo tem um negocinho para entregar. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir no crescimento do corpo. Todo mundo tem. Ele deu a cada um de nós, segundo a medida do seu próprio dom, alguma coisa. E pode ser que não seja aquilo que você queria, mas mais sábio é Ele para lhe dar e não lhe perder do que você mesmo para escolher o que gostaria de fazer. Mas calma que nós vamos voltar de novo para esse tema. Mas precisa tocar nesse ponto aqui, porque o versículo 7, 8, 9 e 10 são um preâmbulo da estrutura que Ele mesmo organizou para o crescimento da igreja. Versículo 7, de maneira genérica, ele diz que cada um recebeu alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para entregar. E depois, nos versículos seguintes, 8, 9 e 10, ele mostra como Cristo deu esses dons à igreja. E aí, eu não vou entrar nos méritos teológicos dessa passagem. Há quem ache que Cristo foi no inferno e aquela coisa toda. O texto não diz nada disso. Resumidamente, o que o texto diz é que Cristo venceu. Aquele que desceu também subiu, e na vitória dele ele conquistou o suficiente para distribuir os dons no meio da igreja. A ideia de Paulo aqui é a marcha triunfal de um general romano, que depois de sair para a batalha, volta com espólios de guerra para sua cidade. E quando ele chega na sua cidade com espólios de guerra, e depois de receber tanta coisa, conquistar tanta coisa, ele começa a distribuir presentes por causa da sua vitória. É o que Cristo fez. Cristo veio, desceu, lutou a nossa guerra, morreu no nosso lugar, subiu de novo, e quando ele sobe, ele dá para a sua igreja o que a igreja precisa para amadurecer e crescer. Então isso é o preâmbulo. De maneira genérica, todo mundo recebeu alguma coisa, e nós recebemos pela vitória de Cristo, pela ressurreição do nosso Salvador, pela vitória do nosso campeão. Foi assim que nós recebemos os dons que recebemos para aperfeiçoamento do corpo. E aí, a partir do versículo 11, redobre a sua atenção. Ele vai começar a destrinchar a estrutura que ele mesmo estabeleceu para o aperfeiçoamento dos santos, para o amadurecimento da igreja. Ele vai colocar agora diante de nós, a partir do versículo 11, a ordem dos acontecimentos até que nós todos amadureçamos juntos. E aí no versículo 11 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Há quem acredite que seja um dom separado do outro, há quem acredite que seja junto, mas não importa. O que importa é que aqui, aquela ideia de dons genéricos, onde todo mundo recebe, caiu. Porque ele afunila a coisa e exclui os outros dons para levantar uma única classe, porque é a classe que começa o aperfeiçoamento. No versículo 7, cada um recebeu, ou seja, está todo mundo lá. Está o cara que recebeu o dom de ouvir. Tu sabia que tem gente que tem dom de ouvir? É ou não? Porque ao mesmo tempo que tem gente que tem dom de ouvir, tem gente que tem dom para falar. Irmão, e às vezes escutar é difícil. Tem gente que tem dom de lembrar das pessoas. Tem gente que tem dom de ficar um tempão no WhatsApp. Eu não tenho. Deus me conhece, eu não tenho. Você sabia que seu telefone ainda faz ligação? Sabia disso, né? Irmão, se é urgente, liga em nome de Jesus.
E não fica triste porque a mensagem não foi respondida, porque o dia é muito corrido. Liga! Só que aqui, esses dons, e a Bíblia, de maneira maravilhosa, ela tem 5 listas de dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Essa lista de Efésios aqui, 1 de Pedro 4. Aqui, ela enxuga tudo e ela coloca uma única classe. Qual é a classe que está diante de nós? A classe do ensino e da pregação da palavra. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não tem ninguém aqui que não fale a palavra. Eu quero que você entenda isso aqui, para a gente amadurecer junto. Se você está esperando outra coisa para crescer na fé que não seja a palavra, você tem que começar a mudar a mentalidade a partir de hoje. Ai meu Deus, 1 hora de estudo, irmãos. 1 hora de pregação, que isso, pastor, falou demais. Eu gosto de futebol americano, irmão. Estou pensando até em ir nesse que vai ter em São Paulo agora. Falei com a minha esposa ontem, né? Ela falou, Wesley, vai. Falei, já falou, hein? 3 horas de jogo, irmão. 3 horas de jogo. Essas peladas horríveis que a gente vê na televisão, futebol ruim brasileiro. 2 horas de jogo. E tem gente que ainda falta o culto para ver esses trem. Aí vai pra fila do Maracanã, um monte de homem, uma loucura. Sol na moleira, ninguém reclama de ficar em pé na fila. Ninguém reclama de sair no soco por causa de um jogo. E quando é para ouvir a palavra, esse cara já está falando demais. Essa coisa de falar o tempo todo já não está me satisfazendo. Eu vim como um profeta de Deus dizer para alguém aqui: nós começamos na palavra e vamos terminar na palavra. Lá no início ele disse: haja, e o verbo de Deus permeia a criação desde o início. Quando João vai descrever o início de todas as coisas, ele não diz: e no princípio era o teatro. Nada contra o teatro, sejamos maduros hoje. No princípio era o retiro, porque se não tiver retiro não dá para o meu filho. No princípio era a salinha. Eu sou pastor de igreja, sei o que eu estou falando. O mesmo que exige a salinha não constrói a salinha. E aí vai para uma igreja onde a salinha já está pronta, podendo construir aonde não tem, para que mais pessoas sejam alcançadas. No princípio era a salinha, não. No princípio era a estrutura, no princípio era o estacionamento, no princípio era o time de voluntários. Não, irmão, e nada disso é pecado. Mas o que eu quero dizer é que Deus começou com a palavra, mantém tudo pelo poder da sua palavra e vai cumprir a sua palavra até o final. É a palavra que é o meio pelo qual Ele trabalha no seu povo. E aqui agora, até me cocei, mas eu estou com o pastor Vando, não vou pedir para pegar na mão de ninguém não. Ou você reage porque ama o que está ouvindo, ou não reage. Eu vou dizer de novo isso aqui: Deus vai levantar no nosso meio pessoas apaixonadas pelo livro. Ouvi uma mensagem muito impactante esses dias, que perdemos o livro dentro da igreja. Mas a verdade é que o povo não quer mais saber do livro, não ouve mais o livro, não lê mais o livro, mas é pelo livro. Nós somos o povo do livro, para a glória de Deus. Quer amadurecer? Bíblia. Quer ser aperfeiçoado? Bíblia. Quer crescer na graça e no conhecimento? Bíblia, Bíblia, Bíblia.
E sabe por quê? Porque o meu povo não perece por aquilo que não sente. O meu povo perece por aquilo que não sabe. O meu povo não perece porque não sentiu um arrepio no meio do culto. O meu povo perece porque quando vem os desafios da vida, as afrontas do inimigo, não sabe para onde vai. Mas Jesus no deserto deu aula. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Gasta um dinheirão com cadeira e ar-condicionado, e é bênção. Até estava conversando com o pastor Ivani, né? Acabei de botar lá com o pessoal o forro lá da igreja. Vamos botar aqui. Eu vou ligar o pastor que colocou lá, meu amigo. Forrão de isopor, cheio de luminária, coisa linda. A gente vai conversar depois. Mas sabe o que a gente precisa? Botar um jovem que tem o dom da palavra no seminário. Os pastores de hoje, a sua grande maioria, são bivocacionados. Sabe por quê? Porque eles não aguentam mais ficar na mão de gente que manipula, que suga, que pede até a alma do obreiro e depois despede ele como se ele tivesse a obrigação de dar tudo e não levar nada. Os principais dons que ele deu para a igreja são esses dons aqui. Dom é presente, você sabe disso. E isso é um cumprimento de Jeremias 3,15. Eu darei pastores segundo o meu coração para o meu povo. Irmão, agarra nos pastores que têm cuidado de você. Não estou fazendo lobby nem puxando sardinha não, até porque nem sou pastor daqui. Mas quando você encontra um pastor dedicado, honrado, que ama a palavra, que ama o ensino, que ama a instrução, que gasta tempo te dizendo o que é, o que não é, agarra essa pessoa, porque aí está o caminho da maturidade. É aí. Então, o processo da maturação do corpo começa com os homens da Bíblia. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não tem mais ninguém aqui agora. O povo vai aparecer de novo, mas não agora. O início, Bíblia. Bíblia. Chega de discipulado por causa de pizza final de semana. Não, se tiver, tem um cachorro quente? Tem, vamos lá. Não convida ninguém para cachorro quente não, irmão. Convida a alma sedenta para beber da fonte que jorra da palavra, da palavra, da palavra. Vamos lá, varão, vai ter uma noite de estudo lá. Chegou lá, comprou a pizza, amém, né? Cada um dá 10. Mas que nós possamos reproduzir, irmão, as palavras do salmista, que tinha prazer na lei do Senhor e nela meditava de dia, de noite, de dia, de noite, de dia e de noite, a palavra de Deus. Quer ser aperfeiçoado? Bíblia. Porque Tiago diz que a Bíblia é como um espelho. Tiago diz que aqueles que não meditam e praticam a palavra são como alguns que olharam para o espelho e logo que viraram as costas se esqueceram da própria imagem. Você lembra do seu próprio rosto visto no espelho antes de vir para o culto? Você não lembra. Mas a palavra faz o papel de espelho. E para que a gente vai no espelho? Por que você para diante de um espelho? Você para diante de um espelho para ver se está tudo no lugar. E quando você coloca a palavra diante de você, quando o apóstolo coloca, quando o profeta coloca, quando o pastor mestre coloca, quando o evangelista coloca a palavra diante de você, no processo de aperfeiçoamento, tu olha e tu fala: meu Deus, a sobrancelha está torta. Vou voltar lá na irmã da sobrancelha. Você olha e você vê que o cabelo está meio bagunçado, porque o papel do espelho é mostrar imperfeições. Mas ao passo que você olha para o espelho,
O espelho vai dizendo que está ruim, tu vai consertando. O espelho vai dizendo que não está bom e você vai estreitando a coisa. Você vai se aperfeiçoando, vai crescendo, melhorando. E quando vê é melhor do que era, melhor do que era, melhor do que era, para a glória de Deus. Palavra, não tem outro caminho de aperfeiçoamento para o povo de Deus, de maturação para o povo de Deus, senão a palavra de Deus. Então começa com esse bonde aqui, com esse grupo seleto aqui, os homens da palavra. Mas o texto continua, porque está aí no texto. Ele deu esses homens, versículo 12, com vistas. Esse com vistas aqui fala sobre o propósito para o qual, agora redobra a atenção aqui, o propósito para o qual ele deu esses homens dom. Com vistas, está aí no texto, ao aperfeiçoamento dos santos. O seu pastor foi dado a você com vistas. Deus vislumbrava o seu aperfeiçoamento. Wesley, eu pensei que fosse para umas sessões de terapia. Pastor não foi dado para fazer sessão de terapia com ninguém, não. Wesley, eu pensei que o meu pastor foi dado para a igreja para massagear os nossos egos, a fim de que nós fiquemos felizes e fique todo mundo em paz nessa comunidade de fé tão abençoada. Não, o pastor não foi dado para isso. Diz o texto que o pastor foi dado, que o mestre foi dado, que o apóstolo foi dado, que o profeta, o evangelista foi dado, quando Deus olhava para o aperfeiçoamento dos santos. A única coisa que Deus quer através do ministério da palavra é o aperfeiçoamento da igreja. E você sabe se o ministério da palavra está indo bem, se a igreja está sendo aperfeiçoada, amadurecendo, crescendo e progredindo. E perceba, nós estamos numa conferência única e exclusivamente para falarmos sobre isso. Olha a preocupação da sua igreja. É uma maneira de Deus comunicar a você: eu estou preocupado com o seu crescimento, a ponto de pararmos na festa mais importante do ano da igreja para dizer: vamos amadurecer juntos, vamos crescer juntos, diz o Senhor. Então, diferente do que muita gente pensa, não existe nenhum outro propósito senão o aperfeiçoamento dos santos na vida desses homens dons que ministram a palavra de Deus. Mas não para por aqui, é uma sequência. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Vai falar o motivo para o qual os santos são aperfeiçoados: o desempenho do seu serviço. Irmão, só piora. Ele começa o processo de aperfeiçoamento e maturação da igreja através do ministério da palavra. Os ministros da palavra têm um único propósito: o aperfeiçoamento da igreja. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Não estamos aqui para entreter ninguém. Nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. E eu não estou falando isso da perspectiva de alguém que não te ame. Pelo contrário, nós te amamos tanto que nós não negociamos o nosso propósito. Irmão, deixa eu dizer isso aqui. Só uma pessoa que te ama muito, que te ama de verdade, tem a disposição de se indispor pelo teu bem. Vide os pais. Irmão, eu já contei, acho que já contei isso aqui, né? Cheguei lá na minha empresa como auxiliar temporário, com 7 meses de contrato para ir embora. Com a graça de Deus, em pouco mais de 5 anos de empresa, hoje eu sou um supervisor nacional da empresa. E sabe o que eu descobri? Que ninguém mais quer ser chefe. A gente está vivendo uma crise de liderança, você sabia disso? Ninguém mais quer estar nos lugares de responsabilidade. Ninguém mais quer ser pai. Ninguém mais quer ser mãe. Você vai falar com os jovens hoje: e aí, engravida quando eu me livre? Perder minha vida? Não é assim que Jesus fez.
O que há de mais parecido com a pessoa de Cristo Jesus do que um pai e a mãe, do que entrega a vida pelo outro sem esperar nada em troca? Então vai engravidar em nome de Jesus, com responsabilidade, obviamente. Mas vai para cima, vamos povoar a terra com gente de Deus. Mas ninguém quer mais, por quê? Porque ninguém mais quer se indispor com ninguém. Ninguém mais quer ter conversas difíceis. Ninguém mais quer olhar no olho com muito amor e com muito carinho e dizer: você não está vigiando. Passa de largo e diz assim: cada um com o seu, né? Imagina se Jesus pensasse assim. Imagina se Jesus não fosse encarnado aos homens dizendo: arrependam-se, eu vim por causa de vocês, eu desejo vocês, eu amo vocês, eu quero vocês, eu vim resgatar o que havia se perdido. Então o papel do seu pastor, do seu líder, eu não sei como se trabalha aqui, se tem célula, não importa, qualquer líder que cuide de você por meio da palavra, essa pessoa está doando a sua vida pelo seu aperfeiçoamento. Esse é o papel dele. Os ministérios da palavra, propósito de aperfeiçoar o povo, está no texto, está aí. É só você ler. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Você vai ser aperfeiçoado para trabalhar. Está vendo como é que o negócio vai se desdobrando? Primeiro você começa com o ministério da palavra. O ministério da palavra ensina, educa, exorta, consola, abençoa, instrui. E ao passo que você vai recebendo, vai sendo amadurecido, você também vai sendo aperfeiçoado. Daqui a pouco você usa o aperfeiçoamento que recebeu para começar a servir. Porque ninguém aqui está sendo aperfeiçoado para ficar num canto como um jarro decorativo. De novo, agora me cocei para dizer: olha para o seu irmão, não vou fazer isso. Mas eu quero que você abra o coração para receber de Deus aqui. Tudo aquilo que você tem recebido por meio desse ministério vai redundar em serviço para a glória de Deus. Eu vou dizer de outra forma: chega de ficar só sugando, chega de ficar só recebendo, chega de ser represa, recebe. Está na hora de ser fonte, de ser rio, de fluir. Essa igreja precisa de você. Departamento das crianças precisa de você. Departamento de homens precisa de você. Os meninos que me recebem aqui com muita alegria, com um sorrisão no rosto, com muito carinho lá fora, poderia ser você, cara. Pega o que você está recebendo e vai doar para alguém. Para o serviço. Para o serviço, vamos andar, porque a hora é terrível. Para o seu serviço, é por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados. Ele tem aqui mais um desdobramento: aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Edificar é construir. Isso é lindo, irmão, que figura maravilhosa. O que é edificar? Edificar é construir. Quando você vê um terreno vazio, você não imagina muita coisa. Aí você passa uma semana depois, já colocaram o alicerce. Aí você passa numa outra semana e já subiram algumas paredes. E inconscientemente você olha e diz: tem um negócio saindo daí. Tem um negócio sendo desenrolado, tem um negócio sendo formado, tem um prédio amadurecendo nesse lugar. E a edificação do corpo de Cristo nada mais é do que o corpo de Cristo sendo estruturado, amadurecendo, crescendo, sendo desenvolvido. E isso só é possível através do seu serviço. De novo, eu preciso dizer
dizer que muitos dos que reclamam do serviço da igreja reclamam exatamente do serviço que não prestam. Muitos dos que não estão satisfeitos com o serviço que a igreja oferta são aqueles que poderiam ofertar esse serviço a fim de que não faltasse nada no nosso meio. Meu Deus, o pastor não visitou fulano, imagina se tu visitasse. Teve um jovem, né? Ficou lá na igreja um tempo, aí arrumou uma varoazinha, meteu o pé, né? Que geralmente é assim que acontece. Entrou no quartel, comprou um iPhone 15 Pro Max, comprou uma PCX e uma varoa. Foi embora. Sumiu. Daqui a pouco apareceu de novo. E aí, varão, na benção? Ah, pastor, é que eu sumi, ninguém foi atrás de mim. Eu falei, então, você sumiu, a gente continua no mesmo lugar. A gente aí diz assim, não, é que a Bíblia diz que ele deixa 99 para ir atrás da ovelha perdida. Você é um animal irracional? A parábola não fala da ovelha, fala do pastor. A parábola quer ressaltar o amor de Jesus Cristo e não os caminhos tortuosos da ovelha. Porque se pegarmos a parábola e aplicarmos para alguém que conhece o endereço da igreja, não fecha. Se pegarmos a parábola e colocarmos para alguém que tem o número dos irmãos da igreja, não fecha. Aí desenrolando com ele, ele falou, não pastor, ninguém não, 2 irmãos foram. Eu falei, você queria quantos? Irmão, eu falo, minha igreja é cheia de defeito. Mas quando alguém se levanta para falar de um buraco que a gente já tapou, não deixo não. Deixo não. E tem buraco que eu sozinho não consigo tapar. Mas graças a Deus pelos 2 que ligaram, mandaram mensagem, chamaram e não deixaram a igreja ficar na boca de alguém que não quer compromisso com ela. Deus está chamando alguém aqui para entrar nesses lugares, para entrar nessas brechas, a fim de o corpo seja edificado e o nome do Senhor seja glorificado através de um corpo maduro para a glória de Deus. Vamos andar. Os ministros da palavra têm o propósito de aperfeiçoar os santos, que uma vez aperfeiçoados têm que desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Olha o versículo 13, que coisa maravilhosa. Até que, esse até que marca o prazo de validade do serviço de quem foi aperfeiçoado. Porque você já se perguntou, meu Deus, até quando? Está aqui no texto. Irmão, eu posso deixar de ser pastor hoje, porque eu não posso deixar de ser um membro ativo e servo da igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem prazo de validade no aqui e agora para o serviço da igreja. Vamos ler, que você vai entender comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Até que todos creiamos na mesma coisa, do mesmo modo. E isso não vai acontecer agora, porque toda hora tem alguém se convertendo. Aí a pessoa vai evoluindo, vai amadurecendo, e daqui a pouco entra outro novo convertido. Nunca haverá um nível de entendimento, compreensão e de fé até que Jesus volte. Já deu spoiler, mas vamos continuar lendo o texto. Até que cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso vai acontecer agora? Sim ou não? Sim ou não? Não! Você não vai chegar à estatura de Cristo aqui agora. Aqui é de fé em fé, de glória em glória, degrau por degrau. Ao passo que vamos contemplando Ele com o rosto descoberto, vamos sendo transformados na imagem dEle. E Ele vai trabalhando, vai mexendo no vaso, vai moldando o vaso. Mas ninguém vai se tornar como Ele é. O que João, em sua primeira carta, diz é que um dia o veremos como Ele é, e como Ele é, assim seremos. Então vou perguntar de novo, até quando servir? Até que todos cheguem à unidade da fé.
Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos se tornem pessoa madura. Irmão, pastor Vando precisa amadurecer muito. Pastor Wesley precisa amadurecer muito. Pastor Evani precisa amadurecer muito. Nós ainda não somos plenamente maduros. À medida da estatura, da plenitude de Cristo, nós ainda não chegamos lá. Que dia é esse? Esse é o grande dia da vinda de Jesus Cristo. E sabe o que o texto está dizendo para nós aqui? Enquanto Cristo não voltar, você não pode parar de servir. Oh, irmão, minha irmã, eu vim de Deus dizer algo aqui para alguém que acha que tem o direito de tirar férias da igreja, que acha que tem o direito de tirar férias do serviço cristão. Irmão, você tirar um tempo para sua família, viajar, descansar, não só pode como deve. O descanso é bíblico e é para trabalhar mais que a gente descansa. Mas uma coisa é verdade: nenhum soldado em combate se embaraça com as coisas dessa vida. Antes ele fica alerta para agradar aquele que o alistou. Quer saber? Vou dar um chega desse negócio de igreja. Chega então para tu ver. Vou dar um tempo. Enquanto o nosso inimigo anda ao nosso derredor. Esse anda ao derredor fala de um movimento contínuo. Ele está aí, irmão, buscando a quem possa tragar. Vem de passear e rodear a terra. O inimigo da nossa alma está por aí batalhando. E os soldados de Cristo cansando, baixando a espada. Deixa eu cuidar um pouco mais da minha vida. Deixa eu cuidar um pouco mais dos meus estudos. Nada contra, vai estudar. Mas se você é um crente de verdade, você está proibido a parar de servir. Ele lhe chamou para servir até o grande dia. O dia que seremos perfeitos como Ele é. Vamos andar. E por que disso? Por que a gente tem que servir? Até que cheguemos a esse lugar de maturidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças. Está no texto aí. Você pode brigar com o apóstolo Paulo. Mas ele vai dizer o que é uma criança agora, ó. Arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O que é uma criança? Se eu perguntar aqui agora, quem acredita no Papai Noel? Você vai ver o que é uma criança. Criança acredita em tudo. Quem te deu o ovo da Páscoa? O coelho. A não ser que tenha um pai em casa ligado dizendo que quem reina dentro de casa é o cordeiro. Meu filho tem 2 anos, irmão. Ele ganhou um carrinho McQueen, né? Do filme Carros. Ele dormiu com o McQueen. Meu Deus. Aí passou um carro vermelho uma vez, estava com ele no quintal. Passou um carro na porta de casa. Eu falei, olha lá o McQueen. Ele saiu voado pra grade do portão para procurar o McQueen. Mas o McQueen não existe. Ele é um personagem de filme. Mas como o carro era vermelho, ele foi atrás para ver se era mesmo. E a gente está cheio de gente assim nas igrejas. Cheio de irmãos que não podem ver uma notícia na rede social que já fica, meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? A mesma coisa de sempre. Guardados e protegidos pelo guarda fiel, seu povo. Meu Deus, mudou o Papa é o anticristo. Irmão, sabe quantos papas já sucederam uns aos outros? Os reformadores diziam que os papas daquela época eram anticristo, já faz 500 e poucos anos. Meu Deus, um terremoto. Irmão, já viu quantos terremotos aconteceram na história? Guerras e rumores de guerras. As guerras mais sangrentas já aconteceram há muitos anos atrás. E uns crentes que ficam, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Enquanto Deus te colocou e te plantou num lugar onde tem alguém velando pela sua alma, como quem fosse dar conta, ensinando a palavra dia e noite. É escola dominical, é culto público, é pregação, é ensino, é disposição dos obreiros. E está na hora, irmão, da gente crescer, da gente amadurecer.
Tem uma outra figura aqui, além das crianças, que eu acho extraordinária, que ele diz que elas são arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Inconstância. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia está firme, outro dia nem tanto assim. Um dia eu amo Jesus, um dia só considero porque foi um cara maneiro. Isso é coisa de gente infantil. Isso é coisa de criança na fé. Ai, Wesley, não estou sentindo nada não. Quem falou que Deus te chamou para sentir alguma coisa? Irmão, eu me inspiro no ministério do profeta Jeremias, né? Tem um momento que Deus falou para Jeremias assim, ó, vai lá, prega, e eles não vão te ouvir. O pregador já chega derrotado. Imagina se eu fosse parar pelas pessoas que não dão crédito à minha pregação. Imagina se eu fosse desanimar pelas pessoas que não gostam de me ouvir. E que o Espírito de Deus nos desperte aqui hoje. Porque se o aperfeiçoamento e maturidade nos faz servir, Ele também estabelece nossas convicções e nos coloca firmes diante do Senhor para louvor de sua glória. Está na hora de parar de balançar de um lado para o outro. Um dia que é mundo, um dia que é igreja, um dia que é Cristo, um dia sem Cristo. Um dia pega a cruz, outro dia larga a cruz. Ou você é crente ou não é, ou você é membro desse corpo ou não é. Você precisa decidir hoje o que você quer para a sua vida. Jesus foi desafiado por um dos malfeitores a descer daquela cruz. Podia descer ou não? Claro que podia. Falou para Pilatos, se eu quisesse, eu chamaria aqui uma milícia de anjos, cara. Acabava com isso tudo aqui eu não quero, mas se eu quisesse, ó, se eu quisesse. Imagina se Jesus ficasse como eu e você brincando. Sobe da cruz, desce da cruz. Sobe na cruz, desce da cruz. Aleluia, eu vou falar um negócio que as varoas vão se amarrar, principalmente as solteiras. Tudo que uma mulher gosta de um cara firme, é ou não é? Aí chama para conversar hoje no zap, no outro dia some. Passa uma semana sem dar resposta, depois diz que estava em crise emocional. Tu quer um cara desse para casar? Se você não suporta um homem que não mantém a palavra que falou, que não vai na tua casa pedir seu pai a sua mão, imagine Deus olhando para você, um dia querendo, outro dia não, um dia firme, outro dia, meu irmão. O que a maturidade faz? Ela nos faz servir. O que a maturidade faz? Ela faz com que a gente fique firme nas nossas convicções, irmão. Ou tu crê ou tu não crê. Ou tu está aqui ou tu não está aqui. Ou você é membro desse corpo ou você é só uma prótese. E o que é uma prótese? Parece membro, quebra um galho, mas ela sempre vai ser retirada quando o corpo começa a evoluir. Tem uma... Hoje ela já está uma moça, né? Quase da minha idade, na verdade. Mas eu vi uma vizinha que cresceu com que nasceu com uma deficiência no desenvolvimento dos membros inferiores. E ela usava próteses. E ao passo que as pernas dela desenvolviam um pouco, mas desenvolviam, ela tinha que ir trocando. E toda prótese que não dava mais nela tinha que sair, ser retirada do corpo e dar lugar a outra. E eu creio nisso piamente, irmão. Tem um monte de gente que não é membro, não. Tem um monte de gente que é prótese. E como é que você sabe se uma pessoa é membro ou é prótese? Se você corta o membro, ele sangra. Mas se você tira a prótese, ela não sente nada. Porque ela não tem vida que vem do corpo, do cabeça, que é próprio Cristo Jesus. E a pergunta que não cala é: que tipo de pessoa você é? Você é do corpo ou só parece que é do corpo? Você está aqui ou você não está aqui? Que o Espírito de Deus nos traga firmeza e perseverança para a sua glória. Vamos acabar.
Para um lado, para o outro, tira, bota, vai, não vai, fica, não fica. Mas seguindo a verdade em amor, versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Irmão, só cresce conectado ao cabeça aquilo que é membro do corpo. E Ele nos chama para crescermos em tudo. O pastor Vando estava falando aqui sobre o nosso desenvolvimento na arte de contribuir. Paulo fala sobre isso quando ele fala daquela oferta, segundo aos Coríntios capítulo 8, que foi recolhida para levar os cristãos que estavam sofrendo na Judéia. E um dos exemplos que Paulo diz é esse, que nós devemos desenvolver em tudo, absolutamente tudo em Cristo também, na arte de doar, de contribuir. Você não pode ser um grande pregador e não ser um homem de oração. Crescer em tudo quer dizer que todas as áreas da sua vida precisam evoluir. Você não pode ser uma mulher de oração, mas não guardar a língua. Tem que evoluir. Você não pode ser um homem que não fala mal de ninguém, mas também não fala bem. Não abre a boca para nada. Quando alguém conta com encorajamento seu, ó, fica na sua que eu fico na minha. Não. Cresçamos em tudo daquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, olha para cá que eu vou encerrar agora, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Autoexplicativo, não precisava nem aplicar. Não precisava nem aplicar. O corpo cresce, o corpo cresce. O corpo desenvolve, o corpo desenvolve. Mas está escrito aqui no texto, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha como é que a gente fecha. No início do processo era apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Agora já está todo mundo no bolo. Cada parte dando a sua justa contribuição. Essa palavra justa, ela está no texto original do grego também. Por quê? Porque tem colaborações que são injustas. E eu preciso dizer isso para você, para que você não caia no erro de tentando ajudar, se atrapalhe. E também quando for tentar ajudar, não só negue aquilo que foi chamado para dar, achando que está passando batido. Só você sabe o que pode entregar. A justa contribuição de cada um é o que eu posso dar segundo as minhas possibilidades, de maneira subjetiva, para que o corpo de Cristo Jesus seja desenvolvido. E eu quero lhe perguntar, o que você pode entregar? O corpo não amadurece, está escrito aqui no texto. Ele efetua seu próprio crescimento, segundo a justa cooperação de cada parte. A igreja não cresce, é culpa sua, é culpa minha, é culpa nossa. Todas as vezes que um membro deixa de entregar o que lhe cabe, outro membro deixa de receber o que precisa. Vou dizer de uma maneira mais didática: quem coça a orelha é mão. Você já viu a orelha coçar a orelha? Quem coça a orelha é mão. E se você foi cordeirinho de Jesus, você conhece aquela música. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos do cabeça, precisamos de Cristo. Mas antes de ir para cima, vou voltar para baixo. Eu preciso te dizer, irmão, se você não contribuir para o crescimento do corpo, o corpo vai ficar atrofiado. Não adianta que as partes mais vitais funcionem muito bem. Não adianta ter um coração pulsante, batendo firme, bombeando sangue, se as pernas não se mexem. Quem já acordou com o braço dormente, de tanto ficar numa posição? De que adianta ter um coração pulsando, se o corpo não se movimenta para fazer com que o sangue circule?
que o Espírito de Deus está dizendo para nós aqui hoje é que a maturidade da igreja depende da igreja. A maturidade da comunhão rara, a maturidade da igreja soma, a maturidade da igreja de Jesus Cristo depende da igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão bom que Ele deu o que a gente precisa para seguir em frente, para crescer, evoluir, progredir. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. O crescimento de vocês não depende de ninguém, senão de vocês mesmos. A maturação dessa igreja não depende de ninguém, senão de vocês mesmos. Eu queria lhe provocar agora. Se depender de você, essa igreja cresce, atrofia ou continua onde está? Se coloca de pé devagarzinho, sem desligar, que eu quero fazer uma oração. Não desliga, não olha para trás. Coloca a Bíblia na cadeira olhando para frente para não distrair. Eu quero te provocar de novo com a mesma pergunta. Se depender de você, membro, a justa cooperação de cada parte. Ninguém está pedindo mais do que você pode dar. Ninguém está exigindo mais do que você pode oferecer. Ai, Wesley, eu só tenho paciência para ouvir os outros. Já viu quanto irmão chato tem na igreja? Deus está precisando de gente que prega, mas está precisando de gente que tem paciência. O dom da misericórdia, o dom do acolhimento, o dom da hospitalidade bíblica. Sabe o que é hospitalidade bíblica? É quando você recebe alguém dentro da sua casa para edificação, não para se juntar e fazer fofoca do outro. Se você leva alguém para sua casa para falar mal da igreja, a igreja está sendo destruída, o corpo está sendo afetado, está sendo deteriorado. Mas tu abre a porta da sua casa e quando alguém fala, mas o pastor Evani, não, vamos falar de nós aqui agora. O que eu posso fazer para melhorar a sua vida e você sair desse lugar onde você está para a gente caminhar? Ai, mas eu não tenho passagem, vou arrumar um bonde aqui, nós vamos pagar a tua passagem. E faz o teste, tu vai ver, 4 semanas tu vai ver se quer vir mesmo ou não. Já apareceu uma irmã lá na igreja, 2 filhas, uma adolescente, uma já de maior, menina com saúde, todo mundo bem. Numa situação difícil, né? Fomos lá, pagamos conta de luz, levamos cesta básica que era do tamanho de um trem, deu para uns 3 meses, um monte de coisa, juntei um monte de gente e tal. Tem um amigo meu, trabalha com distribuição de laranja. Falei, cara, me vende 50 sacos da laranja aí que eu vou dar para alguém trabalhar. Tá vendo como é que o corpo... Irmão, a gente não está aqui para infantilizar ninguém, não. É emergência, a gente entra na hora. Cortou a luz, a gente vai lá e liga a luz, porque não dá para ficar sem luz. E depois vai vender um saco de laranja. Depois vai pro sinal vender umas garrafas de água. Para quê? Para deixar de ser pesado. Crente pesado é crente infantil. Primeira semana ficou, terceira semana ficou. Ei, irmão, vai vender? Não, tá difícil de sair. Falei, mamãe, eu pastorei igreja, trabalho fora, meu filho recém-nascido. Quer que eu falo mais o quê? Mó peleja, tá todo mundo na luta. É só você promover um meio do membro se desenvolver que você vai ver se ele quer mesmo ou não. Você vai ver se é membro ou é prótese. Vou fechar para a gente orar. Maturidade está na mão do corpo, irmão. O crescimento está na mão do corpo. Começa com a pregação da palavra, mas continua com aquele que sabe administrar, com aquele que sabe na casa do irmão visitar, com aquele que lembra da fisionomia dos irmãos, vê passando pela rua, vi você na minha igreja, hein?
O dom do sem vergonha, irmão. Já viu o dom do sem vergonha? Fala com todo mundo. Não deixa ninguém passar batido. Abraça até quem não quer abraço. Que Deus levante gente assim no nosso meio. Aí o pastor Evani nem sabia que a pessoa estava longe da igreja. Quando se deu conta, já voltou, porque você foi lá. Quando o pastor Evani pensou, você já resolveu. Meu chefe fala para mim: Wesley, só me procura quando você não conseguir resolver. Wesley, mas isso aqui não é empresa. Não é. Mas tu acha que corporativo vem de que palavra? Corporativo vem de que palavra? Corpo. E o que nós somos se não o corpo de Jesus Cristo, que vai trabalhando para o seu próprio crescimento. Isso é lindo porque nos nivela, irmão. Está todo mundo no mesmo lugar. Por mais que um pregue, por mais que o outro cante, por mais que o outro visite, ninguém aqui é indispensável. Nós precisamos de todos. Já vai catando a mão de alguém aí que nós vamos orar como um corpo, juntos. Segure a mão desse irmão, dessa irmã, nós vamos orar aqui hoje. Porque só tem um povo que pode impedir o crescimento e a maturação da comunhão rara. Quem? A comunhão rara. Só tem um povo que pode impedir o amadurecimento dessa igreja. Quem? Essa igreja. E eu vou perguntar de novo: se depender de você, a gente amadurece ou atrofia? Se depender de você, a gente avança ou volta atrás? Se depender de você, o que vai acontecer nos próximos anos dessa igreja? Oh, glória a Deus! Tem gente que já entendeu, eu nem precisei mandar e já está levantando a voz em oração. Vamos, sobe o volume, membro. Isso é uma palavra para membro, irmão. Isso é uma palavra para quem faz parte do corpo, para quem faz parte da igreja. Vamos orar juntos esta noite. Vamos subir de nível esta noite. Vamos subir de nível. Nunca mais vai ter no nosso meio alguém que vai sair da igreja porque não recebeu uma paz do Senhor. Vamos amadurecer. Nunca mais vai haver no nosso meio alguém que vai largar a igreja porque está desanimado na fé. Um dia quer, o outro não. Chega de inconstância. Chega. Ore com essa pessoa que está ao seu lado. Seja um membro ativo para ela esta noite. Ore com ela. Aleluia. Aleluia! Como o sangue que perpassa todo o corpo, o Espírito de Deus. Oh Deus! Oh Deus, sobe o volume, sobe! Abre a boca e ora, ora! Clame, chama! Eu quero ouvir a sua voz. Cadê os membros? Cadê os membros? Cadê os membros? Cadê os membros maduros, desenvolvidos? Abre a boca e ore, abre a boca e ore. Abre a boca e clama, 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 chama. Abre a boca, abre a boca, vamos juntos, vamos juntos. Eu ouço aqui na minha direita membros clamando. Aqui na minha direita tem membros clamando. Membros aqui na frente. Aqui na frente tem membros clamando. Abre a boca e ore, ore, ore. Clame a Deus pelo crescimento. Clame a Deus pela maturidade da igreja.
Ore. Quero te dar. Ore. Me derrama. Ore essa canção. Cante essa canção. Ore ao seu irmão. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Abre a boca. Se o meu corpo errar os caminhos, meu coração clamará por ti. Ore. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Mais baixinho aqui na música. Eu vou deixar você 1 minuto, irmão. Eu vou te dar 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto para se manifestar aí enquanto você ora com esse irmão. Você tem coragem de orar pela pessoa que está ao seu lado? 40 segundos orando por ela. De repente é um fraco, de repente é um desanimado. Seja um membro ativo do corpo de Cristo aí agora. Se quiser sair do seu lugar e abraçar alguém, faça isso agora. Mas eu preciso ver você ajudando alguém agora. Lá atrás isso, ore com alguém. Seja um membro atuante, seja um membro participante e amadureceremos juntos. Ore. Isso, alguém entendeu? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, uma irmã abraça outra irmã. Esse membro está precisando de um abraço seu. Está precisando de uma oração sua. Ore com ele. Ore com ela. Aleluia. Aleluia. Ministra crescimento, desenvolvimento. Ministra progresso, ministra. Seja cheio da presença do Espírito de Deus aí agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória, meu Deus do céu. Seja tomada pelo Espírito de Deus aí agora. Meu Deus, que isso, Jesus? Que isso, gente? Eu estou todo arrepiado aqui, pastor Vando. O Espírito de Deus está vivificando membros agora. Seja cheio da vida de Deus. As crianças aqui em cima sejam cheias do Espírito de Deus. Cheia é sua hora, é seu momento. Vai para cima de alguém, recebe, doa, passa alguma coisa para alguém. Isso, seja cheio. Cheio para servir. Cheio para servir. Cheio para servir. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu irmão do céu. Seja cheio, revestido. Seja
seja impactado, seja vivificado. Membro do corpo de Cristo, receba crescimento agora. Crescimento. Fica firme. Chega de ser arrastado por vento de doutrina. Chega de inconstância. Chega de meninice. Seja cheio do Espírito de Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O cabeça está no meio da igreja! O cabeça veio! O cabeça veio! O cabeça veio! Jesus Cristo está no meio de nós. Pelo seu Espírito, Ele está no meio de nós. Seja cheio dEle. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Seja renovado agora. Renovado agora, cheio. Cheio. Seja cheia. Cheia do Espírito Santo. O cabeça está no meio de nós, irmão. Seja cheio de Jesus Cristo. Cheia do Espírito. Meu Deus.